Olá, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Hoje, sábado, 27 de junho de 2020. Para não perder a piada de tiozão, vou dizer que hoje eu estou de humor negro. Mas vamos falar de química que é melhor. No vídeo anterior, eu contei a história do átomo, ou melhor dizendo, as teorias atômicas. Hoje, falar do átomo propriamente dito. Afinal, o que é o átomo? Em alguns lugares, nós vemos a definição de que é a menor partícula que forma toda a matéria. Não está errado, mas há duas ressalvas para essa definição. A primeira, como já havíamos comentado, todo átomo é formado por um núcleo que tem os prótons com carga positiva e os nêutrons que não têm carga, e os elétrons com carga negativa que rodam em volta. Ou seja, o átomo não é a menor partícula, existem partículas menores do que ele. Porém, se eu conseguir quebrar esse átomo, ele deixa de ser um determinado elemento químico. Falaremos disso com mais detalhes em outro momento. Sendo assim, nós podemos dizer primeiro que o átomo é o representante de um elemento químico. Além disso, quando nós pegamos, por exemplo, o gás oxigênio, O2, ele é formado por dois átomos do elemento oxigênio, certo? É o que nós chamamos de substância simples, uma substância formada apenas por um elemento químico independente do número de átomos. Porém, no caso da água, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, a menor partícula dela deixa de ser o átomo, passa a ser uma molécula. Por quê? Se eu quebro essa molécula, eu vou formar os gases hidrogênio e oxigênio. Deixou de ser água, ok? Sendo assim, outra coisa que nós podemos dizer sobre o átomo é que é a menor partícula que forma uma substância simples. Ok? Para termos aqui por escrito, substância simples. Então, é aquela formada por átomos, independente do número, de apenas um elemento químico. Como já havíamos falado, o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o gás hélio, que por ser um dos gases nobres, apenas um átomo já é suficiente para ele, diferente desses outros dois que podemos ver. O gás oxigênio precisa de dois átomos de oxigênio. O gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. Ok? Sendo assim,
O que são moléculas? São as menores partículas, partículas que formam substâncias compostas. Então, as substâncias compostas são aquelas, muito feio isso, aquelas formadas por átomos de diferentes elementos químicos, como a água, formada por hidrogênio e oxigênio, o gás carbônico, formado por carbono e oxigênio, ácido clorídrico, formado por hidrogênio e cloro, ok? E agora, para finalizar, alguns conceitos com relação ao átomo. Aquelas partículas que nós falamos, os prótons, os elétrons e os nêutrons, nos dão algumas propriedades dos átomos. Por exemplo, o número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons que o átomo possui no núcleo. Por exemplo, o elemento químico sódio, representado pelo símbolo Na, tem o número atômico igual a 11. O que isso significa? Que ele tem 11 prótons no seu núcleo. Ok? E nós temos também o número de massa, que é diferente da massa atômica. O número de massa, representado pela letra A, é o número de prótons e de nêutrons que um átomo tem no seu núcleo. Por que só prótons e nêutrons? Apesar do elétron ser muito importante, ele é muito pequeno, muito leve. Então a massa dele é desconsiderada. Quando nós falamos da massa do átomo, interessa apenas o núcleo, ou seja, os prótons e nêutrons. Então, número de prótons e nêutrons que o átomo possui em seu núcleo. Por exemplo, o sódio novamente. O sódio tem o número de massa igual a
23. O que significa isso? Que ele tem 11 prótons, que já havíamos falado, e 12 nêutrons no seu núcleo. Ok? No próximo vídeo, vamos falar daquela partícula que é considerada a principal quando falamos de reações químicas, que é o elétron. E, inclusive, da distribuição eletrônica, que é extremamente importante, justamente por ser a responsável pela ligação entre os átomos para formar as moléculas. Ok? Muito obrigado a todos.